sou de uma casa espírita lá em Belo Horizonte, que é o Lafran. La Fraternidade Maria de Nazaré. Nossa casa também é uma instituição com crianças especiais. Fica no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova. Quem tiver a chance de conhecer, pode marcar conosco uma visita lá. Alguns já conhecem a nossa forma de trabalhar, vocês vão se posicionando, vocês podem se colocar, perguntar, comentar o que a gente vai trazer, tá? Se vocês não fizerem isso, vocês vão perceber que eu passei pela escola sem aprender aquelas regras de colocação da vírgula. Ou seja, eu falo ininterruptamente. Se ninguém interromper, problema de quem escuta. Tá? Então, vocês sabem quantas regras existem de colocação da vírgula? 17. A gente nem sabe disso, a gente nem lembra. Depois do professor falar na cabeça da gente 17 regras, e a gente não guarda nada, ele fala assim: gente, então faz assim, quando vocês estiverem lendo o texto que vocês escreveram, na hora que for respirar, vírgula, vírgula, e aí a gente sai colocando vírgula no texto, não sabe se é entre esse, depois daquele. Então, eu não coloco vírgula não, tudo bem? Se vocês não participarem. Então, olha só, como o nosso tema é um tema extenso, tem vários pontos para a gente poder estar trazendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos, em vez de ficar preso a algum ponto, nós vamos trazer várias observações dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, dos discípulos que depois se tornaram apóstolos, e fazer uma correlação com a nossa vivência diária aí. Tudo bem? Ok? Então vamos pegar um exemplo simples, que é aquele momento que Jesus, aliás, vou começar desse exemplo não. Na realidade, eu perguntei como é que é o nome daquela pessoa que leu o texto? Flávia. Aquele texto lá do Evangelho, eu estava querendo localizar aonde o texto estava, porque eu não sei se foi proposital, se foi aberto ao acaso, mas aquele... Foi ao acaso? Aquele texto tem exatamente a ver com o nosso tema, porque a bem da verdade, quando o texto coloca sobre a questão daqueles que morrem, hoje a nossa questão não é simplesmente morrer em arena. Quando a gente começa a ver exemplo dos cristãos que morreram na arena, exemplo dos cristãos que lutaram por falar em nome de Jesus e morreram, hoje quem fala em nome de Jesus não faz a menor diferença para o mundo. Porque a maior dificuldade nossa não é falar o nome, não é a gente lutar em arenas, não é achar que nós vamos ser devorados por leões, ser crucificados, não é nada disso não. Não é nada disso não. O que ocorre hoje? Hoje o maior leão que a gente carrega está dentro de nós mesmos. Tanto que o texto coloca isso, lembra? É nós vencermos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Sabe aquela irritação do dia a dia? Com seu irmão, com a irmã, com a mãe? Sabe? Com o marido, com a esposa, namorado? Essas irritações é que a gente tem que vencer. A gente muitas vezes quer ser herói dentro de uma arena, mas não consegue nem ter uma tranquilidade para conversar com o pai, com a mãe, com o irmão. Mas a gente pensa em morrer na arena em nome de Jesus. Tá claro? Mas essa dificuldade, ela é nossa? Ela é nossa. Tá? Hoje a dificuldade, ela é de todo mundo. Nós estamos muitas vezes sem dar conta das pequenas coisas, querendo alcançar as grandes coisas. Vamos pegar um exemplo sobre a questão do entendimento, que é o nascimento de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele veio do mesmo plano de Maria. Do mesmo plano. Tudo bem? Eles vieram do mesmo plano evolutivo, porque na Terra não havia uma mulher que tinha condições de oferecer o seu ventre para um espírito de tal luminosidade. Então tinha que ser um espírito do mesmo plano de Jesus. Tá? Esse plano, ele está aproximadamente distante da gente em 9.000 anos-luz. 9.000 anos-luz. Se nós sairmos daqui hoje, na velocidade da luz, a 300.000 quilômetros por segundo, saímos daqui hoje, nós vamos chegar nesse local no ano 11.014.
Se nós sairmos daqui hoje, no ano 2014, nós vamos chegar a 11.014 lá. Tá claro? Para entendermos a distância do plano evolutivo. O que é que você está chorando, meu filho? A gente não anda isso tudo por segundo. Não, mas você está com pressa? Fica calmo. Eu não falei isso, não tem tempo não. Você tem tempo não. Pode começar hoje, pode começar ano que vem. A ideia é começar a partida com Jegue. Para quem não começou ontem, vamos começar hoje. Tá claro? É óbvio que eu estou dando exemplo de um plano. Um plano. Tá? Eu não sei se vocês têm uma ideia aquilo que os cientistas já conseguiram descobrir. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de galáxias. 100 trilhões de galáxias no universo. Cada galáxia, ela tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão de estrelas. Nós não conseguimos nem calcular o que significa isso em tamanho o universo. Não conseguimos. 1 trilhão de estrelas em cada galáxia, sendo que nós temos 100 bilhões de galáxias, com 1 trilhão de estrelas em cada uma delas. Então, sendo que todas as estrelas são representações de mundos habitados. Você vê como é que é isso? Eu estou dizendo que os cientistas descobriram. Você vê como é que é incoerente o ser humano pensar que isso tudo só a Terra que é habitada. Deus fez isso tudo só para poder iluminar os nossos olhos. A Terra só que tem habitação, o resto tem habitação não. É só luzinha piscando no espaço. Tá? O que você falou, meu filho? Tá claro? Então, vamos trazer para a nossa Terra. Para nós chegarmos lá, não vamos ter pressa não. Tá? Vamos fazer a evolução da Terra acontecer. Tem gente que está falando assim: quando eu morrer, eu não quero voltar nessa Terra nunca mais. Ô, gente, a Terra está saindo de prova e expiação para regeneração. Está saindo de bom para melhor. Se não voltar para a Terra, vai para onde? Vai para o inferno? Mas porque se não voltar para cá, vai ter que ir para pior, não é? O pior do que o que está aqui só pode ser o quê? É o inferno, que nós concebemos como mundos primitivos. Mundos primitivos. Tá claro? Nós vamos dar uma pincelada sobre essa questão dos mundos também, que é uma colocação que o Emmanuel faz para a gente no livro Consolador, fazendo uma observação sobre o Apocalipse de João. Eu quero que vocês identifiquem qual dos versículos está correto. Nós conhecemos os 2 versículos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens de boa vontade, em Lucas no capítulo 2, no versículo 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens, em Lucas no capítulo 2, no versículo 14. Viram diferença? Ou não viram diferença? Um é o versículo do Evangelho de Lucas. E aí um detalhe sobre Lucas. Lucas, dos 4 evangelistas, quais são os 4? Lucas, Mateus, Marcos e João. Dos 4, 2 conviveram com Jesus. Quais? 2 conviveram, acompanharam Jesus. Mateus e João. Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Tá? Eles não caminharam com Jesus. Eles relataram o que eles escutaram, fizeram pesquisas. O trabalho de Lucas e de Marcos foi trabalho de pesquisa. O trabalho de Mateus e de João foi trabalho de convivência. Com um detalhe: o Evangelho de Mateus é o evangelho mais completo que a gente tem. São 27 ou 28 capítulos, se eu não me engano, 28 capítulos. É o mais completo. E, curiosamente, Mateus, ele escrevia na hora que Jesus falava. O Sermão da Montanha, por exemplo, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o mais completo,
o Sermão da Montanha, enquanto Jesus falava, bem-aventurados aflitos, porque eu vos consolarei, esses serão consolados, o Mateus anotava. Aí Jesus falava, bem-aventurados pobres de espírito, Jesus anotava. Mateus anotava. Vós sois o sal da terra, Mateus anotava. A hora que ele ensinou a oração dominical, que está no capítulo 6, porque o sermão é o capítulo 5, 6 e 7, enquanto ele foi ensinando a oração dominical, Mateus estava anotando. Por isso, o pergaminho de Mateus é o pergaminho mais completo. Entenderam? Pode falar. Eu não sei se eu comecei a ler a Bíblia agora. Sim. Mas eu terminei de ler recentemente o de Mateus. Eu achei ele assim, muito vai e volta nos fatos. Será que é por causa disso também? Ele foi anotando, aí depois ele escrevia uma coisa, passava outra. Eu não sei se ele escreveu uma coisa e passava outra não, porque eu esqueci de perguntar esse detalhe para ele. Mas quando você fala desse detalhe, o que pode acontecer? Muita coisa ele foi anotando na hora e muita coisa foi registrado depois. Então tem fatos, por exemplo, que em Mateus acontece em determinada época e em Marcos, como foi contado para Marcos, aí Marcos, foi engraçado, qual fato que veio primeiro? Aquele que eu li em Mateus ou aquele que eu li em Marcos? Porque em Marcos parece que foi depois, que Marcos pegou foi relato, Lucas fez foi relato, entendeu? E Mateus conviveu. Então isso pode ter acontecido? Pode. Tá claro? Agora, tem coisas que ele não perdeu em nada da fala de Jesus. Aí eu volto à pergunta. Uma dessas aqui é frase de para-choque de caminhão. Já leram isso? Adesivo de carro, principalmente de carro velho, né? Fusquinha 66, Opala SS 74. Nós vamos achar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Qual que é a frase de para-choque de caminhão? Qual que é do Evangelho? Para-choque é a segunda. Para-choque é a segunda e a primeira do Evangelho. E olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Vocês sabem que esse papel é mais amarelo do que esse? Esse aqui está no Evangelho, esse aqui está no caminhão. O Evangelho é mais velho que o caminhão. Ou seja, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, foi o que disse o anjo Gabriel quando anunciou a gravidez para Maria. Tá? Paz na terra, boa vontade para com os homens, foi o que o anjo disse. Porque veja bem, gente, glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens de boa vontade. Os homens de boa vontade já não estão em paz? Isso aqui é a lógica. Quem está de boa vontade já vive em paz. Você conhece alguém de boa vontade para com todo mundo que vive em guerra? Não conhece. Tá? Porque normalmente quem vive em guerra vive mal-humorado, xinga, pensamento negativo. Tá certo? Esse caso aqui é diferente. Tá? Aí anuncia a vinda do Cristo. A vinda de Jesus, o espermatozoide, que fecundou o óvulo de Maria, não é um espermatozoide comum, tá? Porque se Maria era virgem e engravidou, por isso é que eu falo que pílula anticoncepcional, ela tem uma validade, uma segurança de não engravidar 98%. 98%. 99%. O que tem segurança de não engravidar? Não fazer. Não fazer engravida. Maria engravidou sem fazer. Ó. Já tem 1%. Sem fazer tem 1% de possibilidade. Maria engravidou sem fazer. Você sabe o que tem segurança 100%? Só morto. 100%, gente. Sem fazer, Maria engravidou. Tá? Aí chega a pílula. 98% de segurança. Agora, você imagina por que ela engravidou? O espermatozoide que veio abrigar o ventre de Maria, ele veio do mesmo plano de onde veio Jesus e Maria. Do mesmo plano. Foi materializado, ele foi construído das energias daquele plano e ele atravessou o espaço sideral para poder encontrar o ventre de Maria.
atração. Quem vai colocar isso para nós é Miramês no livro Maria de Nazaré. Tá? Ele vai colocar que não tinha, os homens que habitavam a terra, não tinha energia que pudesse materializar um espermatozoide. Eles tinham espermatozoides, mas para carregar a energia do Cristo para aquele espírito poder habitar. Porque eu não sei se vocês sabem, o espermatozoide que ganha a corrida, ele é escolhido a dedo pela espiritualidade. Sabiam disso? Ele é escolhido a dedo. Tem milhões de espermatozoides que saem do organismo masculino para encontrar o óvulo feminino. O espermatozoide que vai conquistar determinado óvulo, ele vai ser visto no mapa cromossômico pela espiritualidade. Quem vai explicar isso para nós é Alexandre, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Eles vão escolher esse espermatozoide a dedo, porque ele carrega características para aquele espírito que vai necessitar daquele corpo que vai fecundar o óvulo. Entenderam? Daquele corpo que vai surgir a partir da fecundação com o óvulo. Entenderam? Você imagina que nenhum espermatozoide dos homens da terra teriam condições de abrigar o Espírito do Cristo. Por isso que tem que vir materializado. Não necessariamente saiu de um homem de lá, não é isso. Mas é criado pela energia. Da mesma forma que Emmanuel fala, quando os espíritos mudam de mundo, eles têm que mudar a roupagem física. Se eles saem daqui da Terra e vão para outros mundos evoluídos, eles não podem chegar lá com essa roupagem. E eles vão trocando, enquanto está no espaço, eles vão fazendo essa transformação perispiritual. Entenderam? Esta frase é que significa a vinda do Cristo aqui. E aí o Cristo convive até 12 anos com os pais. Lembram disso? Depois ele desaparece do cenário, de 12 aos 29, e reaparece com 30. Ele desaparece de 12 aos 29. E é muito curioso que antes do desaparecimento dele, ele vai para a festa das comemorações da Páscoa, né? E aí a mãe fala: quanto tempo, vou pegar os que estão jovens aqui, quanto tempo você fica sem aparecer na sua casa, até qual limite? E a sua mãe te liga no celular, para o amigo, para o vizinho, saber onde você está, que hora você vai chegar? Meia hora? Sua mãe é bacana. 40 minutos. Quanto tempo? 40 minutos. 2 horas? Ainda mais. Vamos lá. 40 minutos. Por uma. Não, mas tem alguém, atenção gente, tem alguém que fica mais de 2 horas, e aí a mãe, ou vamos pegar aqui, alguém fica mais de 5 horas sem que a mãe ligue, mais 5 horas? Mais. Não, sem ser fora da escola, peraí, sem ser fora da escola. Quem entrou para a escola vai estar tranquilo. Você vai para uma festa, você vai para um show, você fica mais de 5 horas sem sua mãe te ligar? Mais de 5. Perdi meu celular e minha mãe não me liga. Vocês sabem quanto tempo Maria ficou sem procurar por Jesus? Quanto tempo ela ficou sem procurar? Não, eles saíram para a festividade da Páscoa. Saíram para a festividade da Páscoa. Aí lá, Jesus com os outros irmãos e tal, os irmãos ficaram com Maria e com José. Jesus foi lá conversar com os sacerdotes no templo. E ficou lá trocando ideia com os sacerdotes, debatendo. Maria voltou para casa com os irmãos, com os filhos dela e com Maria. Jesus continuou lá. Quanto tempo Jesus ficou lá sem a mãe procurar por ele? 10 minutos? 72 horas. Depois de 3 dias, ela chegou e falou assim: gente, vou procurar aquele moleque. O cara não volta mais para casa. Depois de 3 dias, ela foi atrás dele. Chegou lá e estava batendo papo com os sacerdotes no templo. Claro, aí ele chega e fala assim, a hora que ela chega e chama a atenção dele, o que ele responde para ela? Você não sabe que eu vim cuidar das coisas de meu pai? Ou seja, olha a sintonia dele com a mãe dele. Você não sabe que eu vim cuidar das coisas de meu pai? Ou seja, se nós viemos do mesmo plano, nós temos a mesma consciência. Então você sabe que eu vim cuidar das coisas de Deus, não é do pai José. Eu vim cuidar das coisas do meu pai. Aí ela deve ter olhado para ele e falou: eu sei, moleque, mas vamos para casa, tem 3 dias que você vai aparecer. Claro, chama ele de volta. E aí depois ele desaparece. Por que ele desaparece? Vocês acham que é castigo, né? Eu vou dar o castigo nele de 15 anos, 12 anos, 17 anos. Por que ele desaparece?
se preparando, porque não podia entregar o de 30 anos naquela época, tinha essa lei também. Mas o que aconteceu nesse período de desaparecimento dele? Ele estava se preparando como? Ele ficou no quarto estudando? Na escrivaninha? Conversando? Ele foi chamado pelos essênios. Os essênios eram o povo mais espiritualizado da época. Todos os essênios sabiam, segundo os pastores essênicos, sabiam que Jesus estava ali e conversaram com Maria. E falaram com ela: você gostaria que ele viesse conosco? Porque nós podemos ajudá-lo na preparação. Sabemos que ele é o prometido por Isaías, que já falava lá no Velho Testamento. Nós sabemos que ele é aquele que será anunciado por João Batista, como disse Isaías no Velho Testamento. João Batista é o precursor. Se você quiser que ele fique conosco, ele não vai ter paz na cidade. Você acabou de passar por 3 dias de distanciamento dele e ele dentro do templo. O que ela fez? Cedeu. Não quer dizer que ela ficou sem encontrar com ele, mas o mundo não sabe mais de Jesus. Dos 12 aos 29 anos, ele sumiu. E isso vai descrever para nós também nesse livro Maria de Nazaré. Quando ele volta entre 29 e 30, ele começa a convocar os discípulos. Tá claro? Até aí tem dúvida? Não? Ele começa a convocar os discípulos. E antes dessa convocação, nós vamos ver uma fala que está lá no Evangelho, antes dele sair para a convocação, que é essa aqui. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Quem fala isso aí? Jesus. Pois é, está escrito em Lucas, né? E não é Jesus quem fala. Quem fala isso aqui, sabe quem? João Batista. Quando João Batista batiza o Cristo, mostrando que ali estava começando o novo ministério de Jesus, ele fala: está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que é o machado? Na hora que Jesus vai saindo das águas, ele fala: está posto o machado à raiz da árvore. Ele fala para os discípulos dele: está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Quem que é o machado? Ele acabou de batizar e Jesus está saindo. O que é o machado? Jesus é a ferramenta. A ferramenta é o que Jesus estava trazendo. Qual é a ferramenta? O Evangelho. Mudança. O Evangelho, que é fazer um movimento de mudança. O machado aí é essa ferramenta. Agora, quem é a árvore? Ou quem é a árvore? Somos nós. Nós somos a árvore. Está claro? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos entender esse versículo com o autoconhecimento e fazer um paralelo com o papel dos discípulos. Vamos entender esse versículo. Nós vamos pensar numa dificuldade que a gente tem. Você vai pensar em uma dificuldade que você tem. Essa é tranquila. Você sabe que você tem essa dificuldade. Que tem dificuldade, o que eu quero que a gente faça essa reflexão? Existem dificuldades que nós nem nos conscientizamos dela ainda. Existem outras que outras pessoas têm, mas que a gente já não tem. Aquela eu já eliminei. Então nós vamos pensar em dificuldade que a gente tem. Quem descobriu, me fala. Uma dificuldade que você tem, pode falar. Eu? Dificuldade de ser menos ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Você é ansiosa. Então, eu vou começar a construir aqui alguns valores que a gente sabe que está ali nos incomodando. No fundo, são desvalores. Então, ansiedade. Uma outra dificuldade, pode falar.
Você é impaciente. Impaciente. Outra. Quem? Você tem preguiça. Carrega consigo a preguiça. É difícil. Gente, quem está com dificuldade de achar em si mesmo, sabe o que você pensa? Começa a pensar nos outros que você vai achar. Porque é fácil, achar no outro é fácil demais, não é? Pensa no seu pai, na sua mãe, na sua irmã que é a chata, no seu irmão, aquele irritante. Aí você começa a achar as dificuldades, que é mais fácil. Não foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? A gente observa o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. Tá claro? Pode falar. Egoísmo tem duas dificuldades que eu vou deixar para daqui a pouco. Uma delas é o egoísmo. O orgulho é a segunda. Não, eu falei. Pois é, então essas duas eu vou deixar para daqui a pouco, vocês vão descobrir por quê. Pode falar. Hã? Medo. Eu acho que eu Medo. Perfeccionismo. E olha, isso aí é um problema que nós temos hoje. Porque na realidade o Hamed fala sobre o perfeccionismo como aquele excesso. A pessoa quer chegar, nós não estamos dando conta de vencer pequenas dificuldades. Perfeccionismo. Outra. O Anderson, essa passagem é Lucas que você falou? Lucas capítulo 3, versículo 9. Tá? Prepotência. Prepotência. Outra. É só isso aqui que vocês têm? Esse grupo tem evoluído demais. Hã? Vaidade. Raiva. Gula. Ódio. Vamos ver no intervalo. Ódio. Avareza. Ira. Sonolência? Tá doido? O que mais? Sonolência está na preguiça. Sarcasmo. Ou ironia, né? O que mais? Já que vocês começaram a identificar nos outros, agora pode ser com vocês. Tem mais? Autossuficiência. Eu vou colocar como arrogância. Pessoa que acha que ela que sabe tudo, ela que dá conta de tudo. Autoritarismo. Autoritarismo. Inveja. Orgulho vai daqui a pouco. Hã? Complexo de inferioridade. Ou seja, aquela pessoa que tem autoestima baixa. Isso também significa insegurança. Alguém falou aí? Ingratidão. Já descobrimos todas? Não. Bom, então, já dá para nós construirmos aqui a árvore. Vou colocar agora. Aí eu pergunto para vocês. Dois desvalores aqui é uma soma dos desvalores que a gente carrega. Está colocado o machado, a raiz da árvore. Ou seja, o Evangelho é para nós mudarmos essas posturas aqui. Tudo bem? É para nós mudarmos isso aqui. Tá? Aí eu pergunto para vocês, dois desvalores eu deixei para depois. Mas orgulho e egoísmo. O que vem primeiro, orgulho ou egoísmo? Orgulho. O que é a raiz? Orgulho. É o orgulho? É o egoísmo? É o orgulho. Quem acha que é o orgulho, levanta a mão. Abaixa. Quem acha que o egoísmo, levanta a mão. Abaixa. Quem não acha nada, levanta a mão. Porque em Minas tem muita gente que não acha nada. Minas é aquele povo que está em cima do muro e não acha nada. Quando você dá a resposta, você fala assim, era isso que eu pensava. Porque Minas está no meio do país, não é à toa. Para ele ficar ali cambaleando para o norte do país, para o sul do país. Ele vai decidir devagarinho. Tá? Porque olha só, o que vem primeiro é o orgulho. Justamente isso que eu penso. O tronco é o egoísmo. O tronco é o egoísmo. Não é uma dedução minha. Evangelho segundo o Espiritismo.
No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, está colocando para nós, o item 11 e 12 fala orgulho e humildade. No item 12, falando sobre orgulho, o item 11 começa. No item 12, falando do orgulho, ele vai falar assim: o orgulho representa a raiz de todas as nossas dificuldades. Numa outra tradução, ele está colocando: o orgulho representa a fonte de todas as nossas dificuldades. Entenderam? Lá no capítulo 11 do Evangelho, falando sobre o egoísmo, ele vai falar assim: este filho do orgulho, se é filho do orgulho, então ele não pode ser a raiz, ele tem que ser o tronco. Este filho do orgulho desencadeia todas as outras dificuldades. Aí chega alguém para você e fala assim: você tem que deixar de ser orgulhoso. Tá fácil, gente, deixar de ser orgulhoso? Você tem que tirar isso tudo de uma vez. Tá fácil? Porque você não aceita as coisas que a gente fala. Tudo bem, você não aceita, por quê? Porque você é arrogante. E a pessoa chega e fala assim: você tem que deixar esse orgulho de lado e aceitar o que a gente fala com você. Deixar de lado e acabar com isso tudo de uma vez. Vamos pegar o exemplo da natureza? Vai passar uma estrada em determinada região, tem uma árvore lá. Se tem uma árvore lá, amarra uma corda no trator e ele sai puxando tudo, ou primeiro vem os homens, cortam os galhos, depois corta o tronco, e depois ele sai fazendo uma loca e tira a raiz. Como que é feito? Vai fazendo devagar, vai fazendo a poda, não sai puxando tudo, tá? Vai fazendo a poda. Na nossa vida também é assim. Nós estamos aqui estudando, pega um exemplo daqui, outro exemplo dali. Acabei de citar o exemplo de Mateus, tá? De Mateus, que ficava ali registrando os ensinamentos de Jesus. Nós queremos aprender. Você está na sala de aula, você quer aprender, mas você não anota. Não existe ninguém que vai guardando informações só de ouvir, não existe. Quando a gente anota, nós conseguimos guardar pelo menos 70% daquilo que foi dito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está anotando, na hora que você vai reler, aí você pode gravar 90%, 100% a gente já não grava, daquilo que foi falado. Quando a gente não anota, a gente costuma guardar aproximadamente de 10 a 20% daquilo que foi colocado, quando não anota. Exemplo, vai terminar a congebe. Quando terminar a congebe, vocês vão avaliar o que vocês gravaram. Estou colocando no nível do conhecimento e não no nível da mudança de postura. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma avaliação das nossas posturas. Entendeu? Então, peguei um exemplo de Mateus. Ele era altamente disciplinado, tanto que ele era coletor de impostos. Por quê? Porque para ele poder mexer com dinheiro tem que ser organizado, não tem? Tem que ser organizado. Tá claro o exemplo? Tudo bem? Agora vamos lá. Você resolve trabalhar esses desvalores aqui, porque está colocado uma chave. Ou seja, nós estamos estudando o Evangelho. Está colocado aqui. Se está colocado o machado, eu vou vencer isso aqui devagarinho. Por exemplo, a vaidade, a prepotência, o que mais? A ansiedade, a ira. Eu vou vencendo e vou lutando contra o mal-estar, contra a raiva, e eu vou lutando contra a posse, e eu vou tirando o sarcasmo, a arrogância. Mas só que o espírita, ele agora resolveu aquilo que ele acha que ele não dá conta, ele já pensa assim: na próxima encarnação resolve isso. O espírito está com a mania de deixar as coisas para depois. Aí ele resolveu deixar a gula para depois. Não, isso é apropriado para um encontro, hein? Isso é apropriado. Ele resolveu deixar a gula para depois e foi trabalhando as outras dificuldades. O ódio, a diferença, ele foi trabalhando as outras dificuldades, foi tirando tudo. Mas esse aqui ele resolveu falar: olha, não consigo controlar esse negócio de comer, então, ó, quer saber? O que acontece com o fruto dessa árvore? Depois que ele está na árvore, o que acontece? Ele cai, porque ele apodrece e cai. Quando ele cai, ele tem dentro dele as
Sementes. As sementes, elas darão origem a uma nova raiz. Nova raiz. Essa raiz é a do orgulho. Essa raiz vai dar origem a um pequeno tronco. Qual o primeiro fruto que aparece? Não do egoísmo. O primeiro fruto que o tronco é o egoísmo. O tronco é do egoísmo, tá certo. Mas qual o primeiro fruto que aparece? A gula. Aparece o primeiro fruto aqui. Como você deixou para trabalhar isso na outra, então é sinal de que o orgulho não foi envenenado devagarinho. Consequentemente, ele vai dar origem ao egoísmo. Consequentemente, o primeiro fruto que deu essas sementinhas foi da gula. A gula que você levou para outra encarnação continua. E aí alguém chega para você e fala assim: fulano, você está comendo demais, você tem que diminuir isso. Porque olha só, olha o tanto que você está comendo. Aí a pessoa fica irritada. E aí ela passa, com a irritação dela, ela vai ficando ansiosa. Com a ansiedade ela vai comendo mais. Aí ela começa a ficar obesa. Com a obesidade, ela provoca nela mesma o isolamento. Por quê? Ela se isola porque está obesa, porque é muito gulosa, está ficando ansiosa, vai ficando irritada. Quanto mais as pessoas vão falando com ela, mais ela vai ficando anedônica. Anedonia é aquela pessoa que não tem prazer de viver, só tem prazer de comer. Ela vai ficando anedônica, daí a pouco ela desenvolve a depressão. E aí ela desenvolve dores no corpo, dores de cabeça. E aí ela vai aumentando nela a impaciência, ou seja, ela começa a construir uma nova árvore de dificuldades. Entenderam por que a gente não pode deixar os problemas para depois? Tá claro? Foi colocado um machado à raiz da árvore. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a envenenar devagarinho isso aqui. Ainda que a gente seja testado. Lembra que Pedro foi testado? Pedro foi testado, não foi? Você, olha como que Pedro foi testado. Jesus perguntou: quem disse o povo que eu sou? Todos responderam: você é isso, é aquilo e tal. O que Pedro respondeu? Tu és o Messias, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Olha o que Jesus falou para Pedro: já não é você quem fala, mas é o Pai que fala através de você. Tudo bem? Daí a pouco Pedro é levado lá para o monte, né, vê a transfiguração, depois fala assim: a gente podia construir 3 tabernáculos aqui em homenagem ao Senhor Jesus. Que tal assim, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias? Aí o que Jesus fala com ele? Já não é você quem fala, mas é o demônio que fala através de você. Tá claro? Por quê? Porque naquele momento, Pedro oscilava entre o bem-estar e o mal-estar. Naquele momento ali, Pedro oscilava. Tá certo? Quantos de nós oscilamos, embora a gente esteja adquirindo conhecimento do Evangelho? Todos nós estamos vivendo isso aqui, gente. A oscilação não é motivo de desânimo, nem de apatia. Não é motivo, a oscilação. Entenderam? Isso acontece com todo mundo, com Pedro também. Tá claro? Por exemplo, Pedro negou Jesus. Você sabe por que Pedro negou Jesus? Alguém sabe? Não, porque Jesus curou a sogra dele. Por isso. Jesus não curou a sogra de Pedro, ele falou: agora eu nego também. Quem mandou curar minha sogra? Porque desses Pedro era o único que era casado. Tá claro? Agora você imagina, nesse perfil que nós vemos aqui, a oscilação, os discípulos também viveram. Enquanto discípulos, nós vamos pegar uma história e vamos ver a oscilação de Pedro, mesmo depois de apóstolo. Mesmo depois de apóstolo. Tá? Nós vamos pegar essa história e vocês vão ver no final a oscilação dele. Ou seja, se eles também oscilaram, olha o que Jesus, quando ele chamou João e Tiago, ele olhou para os dois e falou: Boanerges. Você sabe o que significa Boanerges? Não sabe? Filhos do trovão. Filhos do trovão por causa da arrogância. E João era dos mais novos. A gente sempre tem a ideia de João, aquele João tranquilo, calminho, dócil, né? Filho do trovão, adolescente, final da adolescência. Final da adolescência.
Por que ele chama de Boanerges como filho do trovão? Porque os adolescentes, eles têm esse rompante. Claro que tem coisas que eu fiz lá com 17 anos que hoje eu não faço com 31. Entenderam? Hoje, na idade de 31 anos, tudo bem, gente. Na idade de 38 anos, eu não faço. Tá claro? Agora, você imagina, vocês querem ver um exemplo? Vou pegar um exemplo. Quando eu estava no ano de 79, eu ganhei um livro de presente, o livro Sinal Verde, do André Luiz. Eu costumo colocar que aquele livro, aliás, chegar nessa história, um dia uma colega chegou para mim agora, poucos anos atrás. O Emerson, estou lá me debulhando em cima do livro Evolução em Dois Mundos e não estou dando conta de entender. Aí ela pegou e falou, você já leu Evolução em Dois Mundos? Eu falei, não. Mas isso não te preocupa? Eu falei, não, me preocupa. Se eu conseguir ler, entender e praticar o livro Sinal Verde do André Luiz, eu já vou desencarnar quase anjo. Quase anjo. Porque são coisas tão simples e a gente não está dando conta de colocar em prática. A gente às vezes fica preocupado em cientificar as coisas, sendo que o nosso estado íntimo nós não estamos dando conta das coisas banais. Por exemplo, pegar um exemplo simples, que o André Luiz coloca lá no primeiro capítulo do livro Sinal Verde. Ao se levantar, se você não tiver o hábito de orar, profira para si mesmo pensamentos de otimismo e de entusiasmo, para que aquele dia transcorra tranquilo diante das suas atividades. Se você não tiver o hábito de orar, tudo bem? A gente já levanta mal-humorado, xingando, brigando quem te chamou. Se você não briga com alguém, você xinga o relógio. Tá claro que te despertou. Então, a gente já acorda no mau humor. E ele pediu coisa simples. Vou pegar um outro exemplo. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Olha se isso não é de dentro da nossa casa. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Todos nós vivemos alguma crise de gritaria dentro de casa. Seja com o pai, com a mãe, com o irmão. Todo dia. Né? Ou seja, é um exemplo simples, não é? E a gente não está dando conta de colocar. Eu costumo dizer para as pessoas abrirem o livro Sinal Verde em casa. Enfim, em 79, eu estudava no Colégio Estadual Central no ensino médio. Eu estava em 79 fazendo 16 anos. E aí, naquela época, gente, para de fazer as contas da minha idade. Eu já sabia que vocês iam chegar. A gente está lendo, eu estou lendo o que está passando aí dentro. Então, ou no celular, para. Então, estava eu fazendo lá 16 anos. E aí, eu ganhei de duas colegas que eram irmãs que participavam do mesmo grupo espírita que eu. É 50, gente. É essa a preocupação, né? Eu estou vendo o diálogo ali, estou escutando, então deixa eu falar agora. Olha aqui. Então, o que acontece? Eu ganhei, essas duas irmãs, éramos um grupo, haviam 7 colegas que participavam da Mocidade Espírita, o precursor, e estudavam no Estadual Central à noite. Então a gente encontrava todos os dias, de segunda a segunda, porque encontrávamos no colégio e sábado e domingo nas atividades na Casa Espírita. Tá? Então todos os dias a gente encontrava. E aí, eu outro dia conversando isso com os jovens, eles falaram assim, mas todos os dias, sábado, domingo? Eu falei, gente, nós tínhamos atividade todos os dias. Os jovens hoje, para poder fazer uma atividade no final de semana, ele está sempre reclamando, Natal é preguiça, eu estou cansado, eu não dou conta, mas eu tenho que ir de novo. Nós tínhamos assistência social na União Espírita Mineira. Nós tínhamos assistência social de 8 ao meio-dia de sábado, com evangelização da criança, dos assistidos e tal. No sábado à tarde, a gente pesava os mantimentos da campanha do quilo que foi feita na semana passada. A reunião de mocidade era de 5h30 às 7 de sábado. 8 horas da noite, encontrávamos na casa do maestro, porque tínhamos ensaio do coral de 8 às 10. Então, de 8 da manhã às 10 da noite, a gente estava envolvido com a atividade. Domingo de manhã, 8 horas, campanha do quilo, que durava de 8 ao meio-dia, 4 horas de campanha do quilo, no bairro Gutierrez e Barroca, de 8 a meio-dia. Voltávamos para a União Espírita, fazia a prece de encerramento, e em casa almoçava, 2h30 encontrava na União Espírita de novo. Porque 3 horas tinha visita. Primeiro domingo era visita à favela Sumaré, onde hoje funciona a Coca-Cola e o Shopping Del Rey.
Depois visita o asilo Recanto da Saudade, que é lá na Contorno com Afonso Pena. Depois visita a Contorno com Getúlio Vargas. Depois visita ao Instituto São Rafael, na Augusto de Lima, no 3º domingo. No 4º domingo, culto no lar na casa de algum jovem. No 5º domingo, era aquele domingo que você tinha livre para a família. Quando tinha o 5º domingo, que acontece a cada 3 ou 4 meses. Então o final de semana estava todo ocupado. Então a gente encontrava o tempo todo. Eu tinha o perfil que está em luta até hoje, que é o perfil arrogante. Essas duas colegas, elas me deram um livro de presente, sinal verde. Na dedicatória do livro, elas colocaram assim: querido Emerson, sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. A amizade é algo muito precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Adoramos você, Lilian e Meire. Ô gente, não foram elas que escreveram, foi o meu mentor que usou a mão delas. Tá claro? Porque veja bem, sempre que possível, fale com paciência, brandura e aceite as opiniões alheias. Ou seja, o perfil arrogante aceita alguma coisa de alguém? Não aceita. O perfil arrogante tem paciência? Muito menos brandura. Tá claro? Então, quando elas colocaram isso, logo depois dessa colocação veio uma ameaça. Se não souber, a amizade é algo precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Isso não é uma ameaça? Olha, se você não mudar, nós não seremos as suas amigas mais. Chega. Tá claro? Eu tenho esse livro, tenho essa dedicatória gravada e estou lendo o livro, porque está difícil demais a gente vencer as situações simples que nos acometem. A gente pega exemplos dos grandes e a gente quer ser grande sem ter passado pela pequenez. A gente quer chegar no alto do prédio sem a gente pular os degraus. Pode falar, meu filho. Tem aquele estudo do livro dos Espíritos, né? Que Dirac sempre fala, e as perguntas do livro dos Espíritos sempre perguntam, mas cosmos, não sei o quê, e aquelas perguntas mais difíceis, ele sempre no final da explicação, ele explica tudo. Ele sempre fala: tente primeiro resolver as suas questões internas, você mesmo, para depois procurar saber sobre o universo. O domínio dessas questões internas é que é difícil. A gente quer conhecer lá e a gente está conhecendo aqui. O Chico, ele chegou para Emmanuel e falou para Emmanuel assim: eu queria que você me apresentasse Deus. Aí o Emmanuel falou assim, do jeito que está no livro dos Espíritos, né? Que é causa primária de todas as coisas. Ele falou assim: não, mas essa explicação todo mundo conhece, eu queria que você me apresentasse de um jeito diferente. Você sabe por quê? Todo mundo fica perguntando sobre Deus e eu não consigo aprofundar sobre Deus. Aí o Emmanuel falou com ele: eu vou te apresentar a Deus. E aí os dois, ele falou assim: me acompanhe. Me acompanhe significa em desdobramento. O Chico se deslocou do corpo e foi atrás de Emmanuel. E aí o Chico foi se afastando de Uberaba. Ele olhou lá para baixo, ele viu Uberaba. Depois ele viu Minas. Aí ele foi se afastando, ele viu a Terra. Aí ele foi vendo, e o Emmanuel caminhando e ele atrás de Emmanuel. Ele foi vendo o planeta. Depois dele ver o planeta, ele se afastou do sistema. Quando ele se afastou do sistema, ele viu a Via Láctea. Na hora que ele viu a Via Láctea, ele falou para o Emmanuel assim: ah, eu quero voltar, estou cansado. Aí o Emmanuel falou assim: nós ainda não fizemos nada, nós não caminhamos uma cabeça da agulha. Ele falou: não, eu já estou cansado, já está bom, vamos voltar. Só porque viu a nossa Via Láctea. Ele não chegou a sair da Via Láctea para ver outra Via Láctea, para depois ver a nebulosa. Ele não viu isso não, gente. Ele não viu isso. Tá claro? Ele pegou e voltou, desistiu de se apresentar a Deus para ele. A gente quer fazer as grandes coisas sem ter vencido as pequenas coisas. Vamos pegar um outro exemplo. Qual discípulo de Jesus, já apóstolo, o único que não foi sacrificado, que morreu de morte morrida? João. Morreu natural, com mais de 90 anos. João. Tentaram matar João. Quando os soldados chegaram, quando ele saiu da ilha de Patmos e foi, quando ele saiu
Ele não saiu da ilha de Patmos. Ele foi para a ilha de Patmos, quando ele saiu de Roma, ele estava sendo perseguido. E lá, ele batia papo com os animais. Ele batia papo com os animais. Mas ele tinha ordem para ficar preso. Os soldados vieram atrás dele. Quando ele chegou nessa ilha, deram outro nome para ele. Em vez dele se chamar João, deram um nome para ele. Tira essa barba e faz isso, faz aquilo. Muda o nome para você poder fugir da perseguição. Qual o nome que deram para ele? Francisco. E ele lá, batendo papo com as pessoas, na beira do lago ele pregava para os peixes. Aí os soldados chegaram. Quando os soldados chegaram, ele pregando para os peixes, ele e os peixes ficaram com a cabecinha tudo assim, olhando para João. Na hora que os soldados chegaram, os peixes mergulharam e saíram. João entendeu, era a vibração com que os soldados chegaram. Afastaram os peixes. Aí João conversou com os soldados, olha, amenizando a tensão dos soldados. Ele conversou com os soldados e falou assim: eu posso terminar a minha pregação antes de eu ser preso? Eu estou conversando com os peixes. Claro que os soldados não acharam nada daquilo normal, né? Mas eu posso terminar? Não, pode. Na hora que ele terminou, ele chegou, na hora que os soldados autorizaram, ele chamou os peixes: podem vir, meus irmãos, podem vir, são nossos amigos e eles não vão nos fazer mal. Os peixes voltaram a ficar com as cabecinhas lá tudo assim, escutando o final da pregação de João. Quando João terminou a pregação, os peixes foram embora e João foi preso. Os soldados estavam tão compadecidos, tão apiedados em ter que matar João, por ordem de Roma. Era o único apóstolo que estava vivo. Eles ficavam tão compadecidos, que eles, em vez de matar João, eles deixaram um óleo, colocaram João para deitar num recipiente de óleo, colocaram azeite, eu falei óleo, mas azeite, colocaram lenha debaixo daquele recipiente grande, colocaram fogo para eles mesmos não assistirem, e eles não tinham coragem de matar João. Quando nós vamos esquentar esse azeite aqui, você vai derreter dentro do azeite. Enquanto isso, os soldados foram fazer a cova. Eles deixaram aquele azeite queimando 3 dias, e João deitado lá dentro. Deitado. Depois de 3 dias, desligaram a lenha, apagaram tudo. Na hora que apagaram tudo, ficou mais 2 dias resfriando. Quando resfriado, eles foram revirar o azeite e o cadáver, teoricamente o cadáver, para depois pegar e já levar para a cova que estava pronta. Tanto que aqueles momentos foram de reflexões para os soldados. Eles mesmos não estavam concordando em ter que matar João. Eles não estavam concordando. Na hora que eles terminaram de virar o azeite, João pula para fora. João pula para fora, os soldados bateram de joelho no chão, inacreditavelmente. Eles não entenderam como que João não morreu. Nem ele esquentando 3 dias dentro de um vasilhame de azeite, não morria, gente. Não morre não. Por quê? Tinha total domínio do fluido cósmico universal. Isso aqui, nada disso o acometia. Não tinha nada disso mais dentro dele. Tá claro? Ele morreria do jeito que coloca o livro dos Espíritos, desgaste natural dos órgãos. Ou se alguém o matasse, quem enfiou a espada, pronto, matou, morreu, ou se crucificasse. Tá? Porque fora isso, não tinha como matá-lo. Entendeu? Não tinha como matá-lo. E aí, é que os soldados falam: mantenha o seu nome mudado, nós vamos embora, vamos enterrar, vamos tampar a cova e vamos falar que você está morto e enterrado. Na encarnação seguinte, João volta. Nessa ilha, ele cura uma pessoa que estava leprosa. Essa pessoa fica tão agradecido a João, que não era mais João, que agora era o pai Francisco, fica tão agradecido ao pai Francisco, mais ou menos 1000 anos depois, essa pessoa nasce na Itália e se casa, o senhor Bernardone, e aí a esposa dele engravida. E a esposa, em sonhos, ela recebe a revelação de que ela estava grávida de João Evangelista. João Evangelista. Na hora que ela recebe essa revelação, ela começa a escolher o nome, João Evangelista. E seria João o nome dele. O marido dela sai para viajar, porque ele mexia com o comércio. Aí na hora que ele volta, ele descobre que o filho nasceu nesse período.
Ele ficou 3 ou 4 dias na capital italiana para poder levar para Assis os tecidos. E aí na hora que ele chega, o filho já tinha nascido. E já estava com o nome era João, que ela sabia que ela estava grávida de João. E aí ele fala, não quero que seja João. Se eu não pude participar do nascimento, pelo menos o nome eu vou escolher. E o nome dele vai ser Francisco. Aí ela fala, mas por que Francisco? Eu não sei, tem que ser Francisco, porque eu devo alguma coisa a um tal de Francisco. Então o primeiro filho que eu tivesse do sexo masculino seria Francisco, eu quero o nome dele de Francisco. Eu não participei do nascimento, eu não vou nem escolher o nome. Aí eles mudaram o nome, e o nome dele passou a ser Francisco. Porque ele foi aquele que foi curado por pai Francisco, que era João, que foi curado, e ele queria, em gratidão, nomear o filho dele de Francisco. Estava gravado no inconsciente dele há 1000 anos, porque ele foi curado por João, mais ou menos 40, 50 anos depois do Calvário. Ou seja, o Calvário foi no ano 33, João estava por volta de 80 para 90 anos, então ele já foi curado aí antes do ano 100. No ano 1190 e poucos, reencarna Francisco de Assis. Está claro? A partir daí, a gente começa a descobrir como que determinadas situações ficam gravadas no nosso inconsciente. Se nós temos dificuldades que estão gravadas há várias encarnações, na cabeça do pai de Francisco de Assis, estava gravado o encontro dele com João, que não era João, que ele conheceu como nome Francisco. Entenderam? Então nós queremos chegar às grandes coisas sem vencer as pequenas mazelas. Eu volto lá no livro Sinal Verde. Como que eu vou conseguir um processo evolutivo saudável, um crescimento estável, se eu não consigo vencer as pequenas mazelas da arrogância, da irritabilidade? Não vos irriteis contra os vossos irmãos. Isso que André Luiz coloca no Sinal Verde, Jesus também fala no Evangelho. Como que eu vou conseguir se eu não estou dando conta das pequenas coisas aqui? Ficou claro? Dúvida? Essa história que eu trouxe para vocês já está no livro Francisco de Assis. Tudo bem? João Nunes Maia e Miramês. Até aí está tranquilo? Ok. Aí eu coloquei para vocês que João era chamado Boanerges, né? Que é filho do trovão, por causa da arrogância. João foi um único discípulo que chegou a ir até a cruz. Mas só depois de Jesus estar crucificado. Só depois de Jesus estar crucificado. Pedro, ele tinha aquelas idas e vindas. Tanto que no momento que Jesus é preso, o que Pedro faz? Ele pega a espada do soldado. Gente, Pedro chega a ser até irresponsável, né? Aqueles soldados todos, aquele monte de soldado armado, estavam lá os discípulos com Jesus, desarmados. Aí Pedro vai lá, pega a espada do soldado e corta a orelha dele. Tá claro? Qual é o nome do soldado? Malcos. Soldado Malcos. Aí o que Jesus faz? Pedro pega a orelha, passa tribonder nela, né? Cola a orelha do soldado no lugar e ele fala assim: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Tá? Ou seja, volta a orelha de Malcos para o lugar e Jesus vai preso. E depois disso, Pedro nega o Cristo 3 vezes. E é muito interessante essa passagem. Por quê? Porque Jesus naquele momento, ele estava revelando o que iria acontecer com os discípulos. Ele estava revelando. Não sei se vocês vão lembrar, lá no capítulo 27 de Mateus, no bate-papo de Jesus com os discípulos, Jesus falou assim: um de vós há de me trair. Gente, imagina um salão menor do que esse nosso aqui, tá? Vamos dizer, esse canto aqui, estava Jesus conversando com 12 discípulos. Se Jesus fala, todo mundo escuta, todo mundo fecha a boca, todo mundo cala. Jesus fala, todo mundo cala. Imagina Jesus está conversando com 12 discípulos no local desse aqui. E aí Jesus chegou e falou assim: um de vós há de me trair, na última ceia. E aí João do lado dele falou: mestre, qual de nós? Quem irá te trair? Aí ele chega e fala: você está consultando, qual que é seu nome? Que chique.
Carol está consultando ali para ver se estou falando a verdade. Vê aí se está no 27 de Mateus. Então, na hora que Jesus fala isso, João pergunta: qual de nós há de te trair? Olha a fala de Pedro, antes de Jesus responder: mestre, eu não vou te trair. Eu não vou te trair. Tá? Eu não vou te trair. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus olha para ele: tu, Pedro, tu irás me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu? É claro que eu não vou fazer isso. Olha a arrogância. É claro? Por quê? Ele tinha certeza que ele não faria. O que Jesus fez depois de Pedro falar isso? Falou nada. Jesus acabou de fazer uma previsão de futuro, gente. Ele acabou de fazer previsão de futuro. Ele falou para Pedro que Pedro iria negar. Ele avisou. Tomar cuidado. Para tomar, não era para ele ter acendido a luz da vigilância? Não, ele falou: é claro que eu não vou fazer isso. Aí Jesus silenciou. Passado mais um pouquinho, João chegou de novo para Jesus e falou assim: qual de nós há de te trair? E aí Jesus olha para ele e fala assim, nesse tom, gente, ele não estava gritando, e não era cochicho não, não estava cochichando com João. Ele fala assim: aquele que mete comigo a mão no prato, no molhar do pão, este há de me trair. Jesus pega o pão, molha o pão, aí Judas levanta dali, molha o pão também. Na hora que Judas molha o pão, João sente um alívio, os outros discípulos sentem um alívio, porque Jesus acabou de fazer a previsão e não era nenhum deles, era Judas. Era Judas. E aí Judas, na hora que ele molha o pão, cai a ficha, na nossa linguagem, né? Que aí ele chega e fala assim: porventura serei eu? Jesus olhou para ele e respondeu: tu o dizes. Quando ele fala tu o dizes, numa outra tradução ainda diz assim: faça o que você tem que fazer. Judas se levanta de onde ele estava, sai com o pão e vende o Cristo. Ô gente, e aí eu quero... Não por causa de um pão. Não por causa de um pão. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero fazer um parênteses nessa história. Tá? Por que eu quero fazer um parênteses? Veja bem. Por que para Pedro, quando Pedro falou: mestre, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, Jesus falou com Pedro: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, essa noite. Esta noite. Não era nem no dia seguinte, daqui a 6 meses, não. Esta noite. Agora para Judas, Jesus não falou nada. Por que Jesus não falou nada com Judas? Porque Jesus não podia ter falado: Judas, presta atenção, Judas, Judas, eu estou vendo o seu estado íntimo, Judas, o meu olho é clínico. Judas, você vai me vender por 30 moedas de prata, Judas, e você não vai dar conta disso, daqui a pouco você suicida. Judas, não faça. Gente, Jesus não podia ter falado? Nesse desespero que eu estou aqui para alertar Judas. Ele podia, mas Jesus não falou nada para Judas. Por quê? Por que ele não falou? Qual do livre-arbítrio? Tem algo ainda mais profundo, o conhecimento. Ele conhecia o estado íntimo de Judas, sabia da condição dele. Judas não fez por maldade. Tadinho, né? Tadinho. Ele nem sabia o que estava fazendo, coitadinho e tal. É assim que a gente faz, brasileiro é assim. Porque ele fala assim: faça aquilo que você tem que fazer. Sim. Parece que é uma profecia realmente que deveria se cumprir. É isso que eu quis perguntar. Faça aquilo que deve ser. Eu não tenho muito nenhum, porque sou obrigado a fazer aquilo. Pois é, você Pode falar. não, pois é. Porque ele veio para cumprir aquela profecia. Vocês também acabam, joga Judas no céu e depois manda ele para o inferno, né? Ou seja, ele veio programado para entregar o Cristo. É o que você fala? Atenção, gente, calma. O que a gente ouve é que Judas fez isso com o intuito que Jesus ia ser preso, ia ser o rei, né? Ele ia se libertar, ia mostrar para todo mundo que ele era o melhor, ele era o rei de todos mesmo e ia tomar conta
de tudo, né? Esse foi um... A ideia dele era essa. Gente, mas olha só, tudo que vocês colocaram procede no que diz respeito à questão do livre-arbítrio, mas não procede naquilo que faz referência, Judas veio programado para isso. Não. Por quê? O que Jesus disse? O mal há de vir, mas ai por quem venha. Não existe programação criminógena. Não existe. Fulano vai programado, ele vai reencarnar. No passado ele matou 78, agora ele vai matar só 5, porque já melhorou. Não existe isso não, gente. Tá claro? Se eu tenho o perfil criminógeno de passado, eu não venho programado para matar, porém eu mato menos nessa. Eu posso cair na tentação. Judas tinha uma dificuldade que era a questão do dinheiro. O primeiro discípulo que sugere, quando Jesus convida os discípulos para o apostolado, Jesus ele fala para eles que eles iriam dar conta do apostolado. A pergunta de Judas qual foi? Se nós não poderemos trabalhar para cumprir essa missão, nós precisamos arrecadar. Então nós vamos fazer uma bolsinha. Ele separa, aí o que Jesus fala? Então você que está nos lembrando deste detalhe, você será o responsável para cuidar das finanças do grupo. Porque aquelas doações que chegarem irão nos atender, mas cuidado, porque o dinheiro também pode ser um instrumento de queda. Ele foi alertado por Jesus 3 anos antes, falando sobre o dinheiro. 3 anos depois ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Tá claro? E aí ele não dá conta do processo de culpa quando Jesus está preso e depois é eleito à crucificação. E aí ele se suicida. Entenderam? Agora, ainda assim, Judas, Jesus acabou de falar, aquele que molha comigo o pão, esse há de me trair. Gente, Judas foi lá e molhou o pão na mesma hora. Não é aqui, é a mesma coisa de falar conosco aqui, olha. Quem sair daqui, quem sair dessa porta, lá fora tem um abismo, e a pessoa vai entrar no abismo, e ela vai ficar nele ali preso 50 anos. Alguém vai sair, deixa eu ver, aposto que tudo aquilo é mentira, vou lá. A pessoa vai voltar 50 anos depois. Jesus acabou de falar, quem molhar o pão, esse há de me trair. Judas levanta, vai lá e molha o pão. O que aconteceu com Judas? Ele não escutou Jesus falando porque ele estava envolvido numa teia obsessiva. Entenderam? A teia obsessiva do materialismo que estava agredindo Judas, ela era tão intensa que Judas não escutou. Eu não estou pegando só o exemplo do materialismo. Quando nós estamos envolvidos nas nossas viciações morais, nós não escutamos o Evangelho. A gente sabe do Evangelho. Hoje, entre nós aqui, nós já temos instrumentos suficientes para vencer diversas dificuldades. Mas na hora que a gente está dando valor para a gula, para a ansiedade, para a impaciência, para a maledicência, para a irritabilidade, a gente fica tão envolvido naquilo ali que a gente não escuta o Cristo. A gente não escuta o Evangelho. Entenderam o paralelo? A diferença é que Judas não dá conta e depois ele se suicida. Oi, Emerson, por que você acha que Jesus disse, vai fazer o que você deve fazer, né? É porque já estava no estado íntimo de Judas a libertação. Judas queria a libertação. Ele queria que Jesus assumisse o reinado para ele poder trazer a liberdade para o povo de uma outra forma. Ô, gente, depois de Judas escutar 3 anos Jesus falando de amor, ele queria que Jesus fizesse essa conversão de forma obrigatória. Tanto que Judas, depois, ele reencarna na figura de Joana d'Arc. E qual é o objetivo principal de Joana d'Arc? Trabalhar o quê? A libertação do povo francês. E ela passa, como Joana d'Arc, os mesmos problemas que Jesus passou. No que diz respeito à traição, que ela foi traída pela própria França. Ela foi vendida pela França. Tá claro? E morreu queimada. Ela morreu queimada. Tá claro? E ela tinha um coração tão nobre, que eu não sei se vocês sabem, que quando termina a fogueira onde Joana d'Arc foi queimada, onde ela foi jogada, o coração dela estava intacto.
Não foi queimado o coração de Joana d'Arc. O corpo inteiro foi queimado, o coração ficou ali, preservado. Por causa do sentimento que ela tinha de liberdade. Ela se perdeu enquanto Judas, porque queria a liberdade pela força. E Jesus estava oferecendo a liberdade pelo amor. Então, quando ele fala, vai e faz o que deve ser feito, quando ele fala, é no sentido, se fosse traduzindo, Sim. seria o quê? Se fosse traduzindo, ele estava atendendo a demanda interior dele e o livre-arbítrio dele. Tá? O que faltou naquele momento ali? O discernimento. Porque muitas vezes atendemos o nosso livre-arbítrio aqui sem discernimento. A gente faz o que a gente tem que fazer porque é do nosso desejo, mas está certo? Não, não está certo não. Ah, eu vou fazer assim mesmo. Quantos de nós fazemos isso no dia a dia? Eu sei que está errado, mas eu vou fazer porque eu não estou dando conta, eu vou fazer. Eu vou lá e faço, eu estou atendendo o meu desejo, o meu livre-arbítrio, mas está errado. Entendeu? Ficou dúvida? Seria, por exemplo, como igual falou no aviso de mãe, que mãe fala e ele vai lá e faz. É isso. É isso. Tá? E depois que mãe fala, a gente vai lá e faz o contrário. Aí as coisas acontecem, a gente fala assim, é a boca maldita da minha mãe. É claro, e não é a boca maldita, mas mãe é isso, mãe fala. É claro, mãe fala no sentido de alertar. E como o filho acha que com ele não vai acontecer absolutamente nada, tá claro? Já sabem tudo, principalmente quando são jovens, que aí entra a postura da arrogância de novo. Tá certo? Aí quando acontece, a gente maldiz a boca da mãe. Entenderam? Ficou dúvida? Está no 26? Quantos capítulos tem Mateus? 26, 27? 28 mesmo. Então tá, então essa que eu acabei de narrar está no 26 e não no 27. Não é isso? Ok. Ficou claro? Ficou dúvida não? E aí, nós vamos pegar um ponto aqui, depois que Jesus é crucificado, depois que ele é crucificado, os cristãos começam a ser perseguidos. Mas tinha um que não era cristão, que era fariseu, tá? Que era conhecedor da lei, e Jesus precisava dele como cristão. Quem? Paulo de Tarso. E aí Jesus chega. Quem que Jesus conversa para curar Paulo? Ananias. E aqui tem uma coisa muito bacana. Ah, peraí, deixa eu terminar essa. Eu fiquei preso na árvore aqui, mas eu quero ir além para falar. Pessoal, Paulo de Tarso seria um dos que arrancou o mal pela raiz? Paulo de Tarso. Essa conversão aqui, tem duas pessoas no Evangelho que nós temos exemplos claros de fazer essa mudança aqui na própria encarnação. Na própria. Quem? Maria de Madalena, a prostituta, e Paulo de Tarso, o agressor dos cristãos. Posso dizer até mais, o assassino dos cristãos. Na mesma encarnação ele fez a mudança. São exemplos clássicos do Evangelho. Entendeu? Mas aqui, olha, eu coloquei o machado à raiz da árvore, pois quem não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Quem é a árvore? Nós. Todos nós carregamos essas mazelas, gente. Todos nós carregamos. Mas se a gente não transformar isso em bom fruto, o que acontece conosco? A gente será cortado e lançado no fogo, ou a gente se corta e se lança? A gente se corta e se lança. Sabe o que acontece? Por que somos nós mesmos que fazemos esse movimento? Quando a gente desencarna, a nossa consciência, ela se aclara por encanto. A gente sabe o que a gente fez de errado. A gente sabe. É a gente mesmo que fala assim, eu não mereço isso. Eu não posso passar por isso. Eu tenho que voltar e corrigir. Esse voltar e corrigir é o fogo. Purificação. É o fogo da melhora, da purificação, mais do que isso. Fogo é mistura de molécula de oxigênio com carbono, que vai dar origem ao fogo. Por que nós pegamos esse detalhe aqui? Oxigênio todo ser vivo precisa para viver. Oxigênio. Carbono é um único elemento químico que está presente em tudo na natureza, tem carbono. Um único. Pincel tem carbono.
árvore tem carbono, o solo tem carbono, camisa tem carbono, crachá tem carbono, cabelo tem carbono, janela tem carbono, parede, tudo tem carbono. Então, ele está falando, lança-se no fogo, ou seja, não deu conta de fazer essa mudança, será lançado a uma nova reencarnação. Para poder fazer o processo de purificação, o processo de mudança. Eu vou ter que voltar, olha o oxigênio, para a vida física. Por que eu sei que é vida física? Porque ele está falando de carbono. O carbono é matéria. Entenderam? Então tem que passar pela reencarnação de novo. Ficou claro? Ou está difícil? Aí, nós vamos ter aqui o exemplo quando Jesus chega para Ananias. E é muito bacana quando ele chega para Ananias e ele fala com Ananias. Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Qual é a primeira coisa que a gente observa nesse versículo? Ananias estava em fuga. Vou contar esse cenário para vocês. Está lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ananias estava em fuga, porque sabia que Saulo estava atrás para matar os cristãos. E Ananias era um líder cristão. Tá? Ele estava, mas naquele momento ele estava em oração, vigilante. Aí Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Jesus chama por ele. Na hora ele responde: eis-me aqui, Senhor. O que significa? Prontidão. 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 Total prontidão, gente. Disponibilidade. Mas era, naquele momento ali era total. Eis-me aqui, Senhor. Ele ouviu Jesus. Não foi um mentor espiritual que veio falar com ele, não. Nós não estamos dando conta de ouvir o nosso mentor. E a gente fala assim: será que quando eu desencarnar Jesus vem me receber? A gente não está ouvindo nem o mentor. Jesus vai vir. É ilógico a gente pensar nisso. O Chico, quando desencarnou, ele foi recebido direto por Jesus. O primeiro, é como se ele estivesse num elevador. O espírito dele foi desligado. Ele entrou para um túnel. A gente dá o nome de elevador, como se fosse um túnel. No final do túnel tinha Jesus. Primeiro espírito que ele viu. Depois de 6 meses que ele tinha desencarnado, Inácio Ferreira coloca que o Chico, ele está tão longe ao lado de Jesus, que aqui em nosso lar, olha Inácio fazendo referência à cidade de Nosso Lar, aqui em nosso lar, estamos com uma homenagem, para poder, em agradecimento ao Chico, as coisas que ele fez para a terra, estamos com uma homenagem. Tem 6 meses que nós estamos aguardando a volta dele, para ele poder receber a homenagem. 6 meses, e ele estava em planos extremamente evoluídos ao lado de Jesus. Está claro? A gente aqui faz uma campanha do quilo e já acha que está redimido o ano todo. Faz uma campanha. Tá certo? Você imagina a nossa dificuldade. Quando chega Jesus falando com Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor, mostrando total disponibilidade. Total. E aí, eu quero estabelecer uma diferença. Pode falar. Se Jesus... Eu vou dar esse exemplo. É verdade. Não, e ainda te digo mais. Outro dia me perguntaram isso numa casa espírita. Se Jesus chegasse agora e me chamasse: Emerson, você iria? Eu falei: é óbvio que não. Está tranquilo para mim que não, gente. Eu não dou conta de chegar e abandonar ainda as coisas da terra, deixar de pensar em mulher, em filhos, em viciações morais, na casa, no abrigo que nós temos, e falar assim: ah, vou seguir Jesus, e vou lá, Jesus. Dou conta. Eu não dou conta. Eu me reconheço nessa árvore aqui.
Porque você imagina Mateus trabalhando, cobrando imposto, estava cobrando imposto, a fila de gente lá pagando imposto. Jesus chega para ele e fala o quê? Levi, depois que Jesus dá o nome para ele de Mateus, Levi, me acompanhe. Ele larga a mesa com impostos e vai atrás de Jesus. Está lá Pedro, João, André, estavam pescando. Jesus olha para eles ali no lago e chama por eles: vem, vocês também me seguem. Eles largam o barco e seguem Jesus. E eu vos farei pescadores de homens. E eles largam tudo e vai pescar. Vê se nós teríamos condições. Então, quando a gente coloca eis-me aqui, é total predisposição de Ananias, anos depois. Fala agora o cálice para sempre. Ele sabia disso que aconteceu com ele. Ele sabia quem ia seguir ele. Simplesmente essa dúvida. Essa dúvida você não vai ter mais. Os discípulos foram escolhidos por Jesus porque estavam em sintonia com ele. Todos estavam em sintonia com ele. Ele não chamou qualquer um. Tá? Houve um planejamento espiritual. Tanto que no livro Boa Nova, no capítulo 1, fala do espírito dos pescadores que estavam se aproximando da terra. Muda o governo do planeta, o governo da Itália. Itália representava o centro do mundo junto com a Grécia num processo de competitividade, mas a Itália ganhava as atenções do mundo e aí mudava a governança italiana no império de Caio Júlio César Otávio. E foi um dos impérios de maiores construções e benefícios para a população. E o que o irmão X coloca, Humberto Campos, ele coloca para nós no livro Boa Nova? O que a terra e os historiadores e filósofos antigos não perceberam é que naquele governo de Caio Júlio César Otávio, o espírito dos pescadores estavam se aproximando do planeta, trazendo a energia de onde eles estavam vindo, porque os pescadores vieram primeiro, os discípulos vieram primeiro. E muitos daqueles que se tornaram discípulos, mesmo com a saída de Jesus, vieram primeiro. Então eles já aproximando do planeta, já mudou o clima espiritual do planeta. Então Jesus sabia aqueles que ele iria encontrar. Está claro? Ele sabia. Não podia chamar qualquer um. Aí eu estou dando exemplo nosso, que nós somos esse qualquer um. Se naquela época, hoje aí é uma questão pessoal, hoje eu teria dificuldade se ele materializasse quem me chamasse. Eu sei que eu tenho. Pela minha árvore, eu sei que eu tenho. Imagina naquela época. Se hoje eu não for, ai dele se me convidasse. Entendeu? Hoje eu não vou sendo convidado. Naquela época, ai dele. Entenderam o problema que a gente traz aí? No nosso processo de mudança? E aí eu quero estabelecer uma diferença. Ananias, ele cura Saulo. Saulo ficou o quê? Cego. E ele traz a visão para Saulo. Imediatamente. Saulo demora quanto tempo para poder depois começar as suas pregações e a partir daí ele começa a fazer curas? Quanto tempo depois dele ter se convertido ao cristianismo? 3 anos. 3 anos. Ele demora 3 anos para ele poder largar toda a postura dele e começar a estudar e refletir sobre os ensinamentos e a vida de Jesus. Nesses 3 anos ele faz uma conversão. E ele de Saulo, ele se denomina Paulo. E como Paulo de Tarso, ele começa a pregar e ele começa a curar. Ele era extremamente culto. Extremamente culto. Ele estudou nas 3 principais universidades do mundo naquela época. Que era a Universidade de Alexandria, a Universidade de Tarso e a outra que eu esqueci o nome. Tá claro? Ele estudou nas 3 principais escolas superiores. Ele falava várias línguas fluentemente. E a única carta, embora a gente a gente estuda as cartas de Paulo, a única carta que Paulo escreveu foi para os hebreus. As outras não foi Paulo que escreveu, não. Paulo ditava para os seguidores dele escreverem. Ele estava dando a oportunidade dos seguidores. Tanto que tem hora lá, por exemplo, Tércio, que é um dos seguidores de Paulo, ele vai, na hora que ele encerra uma das cartas, eu não sei se é quando ele encerra para
os Filipenses ou para os Colossenses, quando ele encerra uma das cartas, ele fala, e Paulo vos abraça. Aí ele fala, e chega abraço para todos, e de mim também. Terço se empolgou tanto com a passagem, que ele também manda abraço para todo mundo. Ele fala que Paulo manda abraço e eu também abraço todos vocês. Aí a gente descobre que não é Paulo que está escrevendo. Paulo não escreve para nenhum deles, ele escreve só para os hebreus. Só para os hebreus. Tá claro? As outras são os seguidores dele. Tá? Agora, Paulo, depois de 3 anos, e aí uma curiosidade, Ananias, na mesma hora que Jesus pede a Ananias para curar, Ananias vai ao encontro de Saulo e cura Saulo. Paulo demora 3 anos. E Estevão? Quanto tempo Estevão demora depois que ele se converteu ao cristianismo? Ananias na hora, já era cristão. Estevão se converte ao cristianismo e demora 1 mês. Olha a postura íntima de Estevão. Ele já era adepto a Moisés. Quando ele conhece o Cristo, mudam o nome dele, né? O nome dele era Gesiel. Pedro dá o nome para ele de Estevão. Lembram disso? Pedro dá o nome dele para ele fugir das perseguições. Dá o nome para ele de Estevão. E ele fala, mas o Cristo já veio e eu nem fiquei sabendo. Aí Pedro fala, já veio, já foi condenado, crucificado, já está morto, meu filho. O que nós fizemos foi conviver com ele. Hoje a gente divulga o que ele explicou. Mas ele não deixou nada escrito? Não, mas eu tenho aqui alguns pergaminhos de Levi, e Levi escreveu algumas coisas que ele colocou. E eu vou te passar. Estevão se recolhe por 1 mês para estudar os pergaminhos. Depois que Estevão se recolhe por 1 mês, ele sai para fazer a primeira pregação na sinagoga. Quando ele sai, Saulo de Tarso estava lá assistindo. E Saulo entende que aquilo ali era uma agressão às leis de Moisés. Ele entende que aquilo era uma agressão. E ele parte para o confronto com Estevão. Mas no final da pregação de Estevão, chega uma senhora e fala com Estevão assim, você é aquele que vai curar a minha filha. Ela é muda de nascença. Estava na adolescência, ela é muda de nascença. Você vai curar. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas eu não tenho poder para curar a sua filha. Mas eu sinto que você é quem vai curar a minha filha. Ele falou com tanta energia, ele sentia tanto a presença de Jesus, que ela falou com ele, eu sinto, é você quem vai curar a minha filha. Ele colocou as mãos na cabeça da menina, o passe. Ele colocou as mãos na cabeça da menina e ele pronunciou algumas palavras. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a sua filha há de falar. Ela abre a boca e começa a falar. E ela fala assim, em nome de Jesus, em agradecimento à cura que eu recebi, eu hei de divulgar o nome dele e pregar por todos os cantos enquanto vivo eu estiver. Estava feita a primeira cura de Estevão. Primeira cura. E a partir dali ele começa a curar, pregar e combater Paulo no que diz respeito à discussão, as posturas de Paulo, de Saulo. Quando Saulo prende Estevão e depois manda agredir Estevão até a morte por apedrejamento, é que ele vai receber depois, ele vai ver depois o Cristo e ele passa para a conversão. Ananias, ele faz a primeira cura na hora que Jesus pede. Estevão faz a primeira cura 1 mês depois dele estudar os pergaminhos. Saulo demora 3 anos depois que ele vira Paulo e começa o processo dele de mudança, de conversão e cura. Ou seja, eu estou dando esses 3 exemplos, por quê? Porque são situações lentas para nós fazermos essa mudança aqui. Não existe mudança radical. Não. Individual, né? O processo é individual e espiritual. Tá claro? Dúvida? Não? Alguma colocação? Bom, voltando a esse exemplo aqui, nós vamos ver uma história do cristianismo que a gente vai fechar quando eu falei com vocês, que é a ida e vinda de Pedro. Mesmo como apóstolo, Pedro ainda, ele tem algumas coisas que são muito humanas, né? Muito próximo da gente.
Tá? Um exemplo simples aí é quando ele estava lá, antes de curar a mulher hemorroíça. Lembra da mulher hemorroíça? Lembra? A mulher hemorroíça é aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Lembra? No momento que ele vai curar a mulher hemorroíça, e aí é interessante que muita gente fala da mulher hemorroíça como se ela estivesse com fluxo de sangue vaginal, e não era. Era um fluxo de sangue hemorroidal. Tanto que ela estava doente. 12 anos. 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. O sangue corria diariamente há 12 anos. Então alguns autores colocaram como sendo um fluxo de sangue normal vaginal. Não. Esse não é patológico. O que ela tinha era patológico. Ela colocou na cabeça dela que se ela se encostasse, se ela se predispusesse a encostar nas vestes do Cristo, ela estaria curada. O que alimentou essa mulher para fazer isso? A fé. E aí Jesus estava lá no meio daquela confusão, e ela já tinha passado por vários médicos, curandeiros, filósofos. Ninguém curou essa mulher. Ela veio no meio do povo ali empurrando e tal. Na hora que ela veio empurrando, ela vai e encosta nas vestes do Cristo. Ela encosta, o sangue se estanca imediatamente. Aí Jesus chega e fala assim: alguém me tocou. Percebe energia, né? E ele fala: alguém me tocou. Aí Pedro vem a postura que é muito: Senhor, todo mundo está te tocando, o povo te empurra para lá, para cá, está tudo cheio, né? Aí Jesus olha para ele, Jesus tinha paciência, né? Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Porque todo mundo encosta, mas não sabe o que ele está buscando, gente. Ninguém sabe o que ele está buscando. Nós estamos aqui, mas a gente não sabe ainda o que a gente está buscando. Está todo mundo empurrando Jesus ali, mas não sabe o que ele está buscando. Aí ele fala: eu senti que de mim saiu virtude. Esta encostou com um objetivo. E aí ela vem no meio do povo e ela fala: fui eu, Senhor. Na hora que ela fala, ela não precisou nem explicar para Jesus. Ele fala: a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. E ela sai. Tá claro? Então, voltando a essa postura aí dos cristãos, um exemplo. Terminado o episódio do Calvário, no ano 33 da era cristã, por volta do ano 33, 34, os discípulos, agora apóstolos, se reuniram na casa de Pedro, em Cafarnaum, e foram ali para poder decidir o que eles iriam fazer, porque Jesus tinha ido embora. O que eles iriam fazer? E aí eles começaram a decidir o destino de cada um deles, quem iria para este ou para aquele lugar, para esta ou aquela cidade. Pedro, ele começou a visitar várias cidades. Ele visitou Corinto, Éfeso, Colossos, Tessalônia, Hóstia, Anzio, Roma, e ele foi pregando, e foi curando, e foi pregando, divulgando Cristo. Por volta do ano 67, começam de forma dura as perseguições aos cristãos. Mas ela não se inicia simplesmente no governo de Nero. Nero, ele chama por um dos seus soldados, o líder da guarda, que se chama Tigelino. Ele chama por Tigelino e fala: vou visitar Hóstia e vou visitar Anzio. Quando eu sair, deu tempo, e depois incendeiem a cidade de Roma. Coloque fogo em tudo. E Nero sai da cidade. Quando a cidade já estava completamente em chamas, Tigelino chama por um dos seus soldados de confiança, Faon, e fala com Faon: vá atrás de Nero, explique para ele que a cidade já está completamente em chamas, como se Nero não soubesse, mas Tigelino tinha que fazer aquele teatro. Fala que a cidade já está em chamas, que é para ele retornar à cidade. Faon vai atrás dele. A hora que ele encontra com Nero, conta para Nero, Nero olha para o céu e fala: uma cidade em chamas. Era tudo que eu precisava para erguer um poema a Troia, a imortalizar a cidade nos poemas de Homero. Nero já estava enlouquecido, ensandecido. Quando ele retorna a Roma, ele vê lares destruídos, vidas ceifadas, famílias dizimadas. Ele reúne toda a corte e ele coloca para a corte: é necessário encontrarmos o responsável por esta balbúrdia em Roma.
Tigelino, que estava participando dessa reunião, embora não fosse político, ele coloca, então, que tal os cristãos? Que tal responsabilizarmos os cristãos? Todos os políticos concordavam, porque eles já estavam irritados com a postura dos cristãos em Roma. Só Petrônio, que era senador, não concordava, porque ele tinha um sobrinho que era cristão, o voto dele foi vencido, porque o próprio Petrônio já estava se interessando pelo Evangelho de Jesus. Mas começaram as perseguições. Começaram a prender os cristãos, homens, mulheres, crianças, idosos, e as celas das cadeias romanas estavam ficando cheias. Doenças começaram a acontecer, começaram a proliferar, e foi passando de uma pessoa para outra, e as celas lotadas foram criando festividades para dizimar os cristãos. Compraram leões africanos e deixaram os leões preservados de 1 semana a 10 dias sem se alimentar. Foram para a arena romana e naquele teatro todo o povo romano estava na arena. Quando liberaram os cristãos, estavam doentes, homens, mulheres, crianças e idosos, invariavelmente nus. Eles estavam apenas revestidos com pele de carneiro para aguçar o faro dos leões. E na hora que eles estavam ali no meio da arena, eles viram Pedro, que ainda não tinha sido preso, mas estava assistindo à festividade, mas ele não foi reconhecido quando ele entrou na arena. E aí, Pedro, ao vê-los, Pedro fez o sinal suave da cruz e eles começaram a cantar. Isso irritou o povo que estava ali, refletindo a bancarrota moral daquele povo, a dificuldade daquele povo de entender a importância do Cristo na terra. Naquele momento o povo começou a gritar: cristãos, as feras. E aí Nero manda soltar os leões avançam sobre os cristãos e eles morrem, embora cantando, eles morrem esfacelados pela bocarra dos leões. Quando o episódio parecia se encerrar, surgiu do alto da arena guerreiros da Numídia, e com as suas lanças eles agrediram os leões. Os leões tombavam mortos nos cantos da arena. A areia da arena estava banhada em sangue. Sangue dos cristãos, sangue dos leões. Nos dias que se seguiram, nós vamos continuar assistindo essas comemorações. Só que os leões seriam substituídos pela cruz e os cristãos seriam crucificados. Ou as peles de carneiro seriam substituídas pelo fogo. Uns seriam crucificados e queimados, outros seriam queimados. Pedro reúne os cristãos. E aí os cristãos pedem a Pedro para ir embora. Para ele ir embora de Roma. Larga a cidade, vai embora. Você é o único que está vivo entre nós, que conviveu com Jesus. Vai, porque a sua força na palavra, você vai falar dele. Você vai conseguir convencê-los. Vai embora. Ele não concorda em sair, mas todos voltam e pedem a Pedro para ir embora de Roma. Pedro chama por Nazário, um dos seus discípulos, um dos seus seguidores. E aí eles vão embora na madrugada do dia seguinte. Quando eles estavam saindo, ele vê que a natureza estava em alvoroço, as árvores estavam agitadas, os pássaros estavam cantando. Era madrugada. E aí, próximo ao alvorecer, Pedro vê uma luminosidade. E ele fala com Nazário se ele está vendo essa luz. Ele fala: não vejo luz, apenas vejo que a natureza está em alvoroço. Mas na hora que a luz vai se aproximando, porque Pedro era médium, vidente, ele vê o Cristo se aproximando dele. Ele vê Jesus se aproximando dele, e no momento que ele vê o Cristo, ele vai para poder aproximar do Cristo, e vai para abraçar, e o Cristo, em vez de abraçar Pedro, passa por ele. Quando passa por ele, ele olha para Jesus e fala assim: covardes, covardes Domini, aonde vais? Aonde vais, Senhor? Pedro, eu estou retornando a Roma para ser crucificado pela segunda vez, porque estás abandonando os filhos que te confiei. Então eu retorno a Roma. No momento que ele escuta isso, e Nazário não estava entendendo nem com quem que Pedro estava conversando, Pedro olha para Nazário e fala com ele: vamos retornar a Roma, porque o nosso trabalho continua e tem que ser em Roma. Pedro retorna a Roma com Nazário e ele dá continuidade à pregação do Evangelho.
E ele levanta coxos e cura cegos e ajuda paralíticos e vai falando de evangelho, fala dos benefícios do evangelho, da reconstrução do estado íntimo, e o momento era aquele, e Pedro é preso. Ele é preso e ele passa pelas mesmas solenidades que Jesus passou. Ele é condenado à crucificação. Como ele já estava com quase 80 anos, ele não dava conta de carregar a cruz. Um dos soldados leva a cruz de Pedro. Pedro é levado para a crucificação, um dos soldados leva a cruz. No momento que eles fazem, no alto de uma das colinas vaticanas, quando fazem, preparam o local para erguer a cruz, colocam a cruz no alto e Pedro ali, como Cristo ficou, ele olha para os soldados e ele fala com eles: eu não mereço morrer como meu mestre. E aí os soldados se entreolham irônicos, arrancam a cruz do solo e viram-na de cabeça para baixo. E Pedro morre crucificado como Jesus, porém de cabeça para baixo. Mas a missão dele estava cumprida. Ele venceu o estado íntimo conturbado e ele foi recebido pelo próprio Cristo. Ele desperta no plano espiritual nos braços de Jesus, mas estava cumprida a missão dele. São exemplos que os discípulos e os apóstolos têm deixado para a gente. Só que hoje a nossa arena é o nosso estado íntimo. Os leões são as nossas viciações morais. Não busquemos o reconhecimento do povo, busquemos a nossa luta íntima para superarmos as dificuldades que precisamos superar nessa encarnação. Nós estamos no último quartel da transição. Uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. Estamos a menos de 50 anos para entrarmos definitivamente na regeneração. Menos de 50 anos. E não queremos fazer ainda reconstruções do nosso estado íntimo. Precisamos fazer. Não há mais tempo de ficarmos aguardando. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenha valido a nossa manhã de hoje. Até uma outra vez. Deus quiser.